E a gente fala agora sobre esse nosso mundão econômico, esse setor da sociedade que movimenta e muito as nossas vidas, principalmente naquela sensação de chegar no supermercado e ter a impressão de que aquilo que você fazia render 10 sacolas agora rende 6, né? Bem menos. A inflação desacelerou em janeiro, mas foi a maior para o mês desde 2016. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O IPCA, o índice que mede a inflação no país, ficou em 0,54% no primeiro mês do ano. Nos últimos 12 meses, esse indicador acumulou uma alta de 10,38%, acima dos 10,06% que foram registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O aumento dos preços foi puxado pelas bebidas e alimentos, com destaque para carnes e frutas. Boris Casoy, quais os impactos, hein? Além do nosso bolso, além do poder de compra, não é, que a gente vê diminuir cada vez mais, mas impactos políticos de um acúmulo de mais de 10% de inflação nos últimos 12 meses. Elisa, 10% é um aumento cavalar da inflação. Um aumento cavalar que tem suas culpas distribuídas, o governo tem uma parte dela, o governo federal, porque não consegue controlar as suas despesas, e essas despesas aumentam na medida em que se aproxima a data da eleição, e a consequência política só pode ser contra o governo, o Bolsonaro. Qual é o temor do Palácio do Planalto? Se você olhar as pesquisas hoje, praticamente todas, você vai notar que ainda o presidente Bolsonaro vai para um segundo turno com o ex-presidente Lula. Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo e em terceiro uma distância muito grande. Então não há competidor em segundo lugar para o presidente Bolsonaro. No entanto, algumas pesquisas apontam a possibilidade de uma vitória de Lula ainda no primeiro turno. Eu não duvido. Depende do futuro, depende do que vai acontecer e, nesse momento, é imprevisível. Agora, a inflação é uma coisa que joga a psique, a alma, né, o psicológico das pessoas contra o governo. As pessoas fazem comparação do chamado custo de vida. E essa inflação é uma inflação que bate muito, você mostrou agora, nós vimos no gás de cozinha e na alimentação. A dona de casa gasta cada vez mais para comprar cada vez menos. Isso bate no bolso de todos nós, muito mais das classes menos favorecidas, muito mais da camada da população que o governo quer conquistar para a candidatura Bolsonaro. Eu acho que a rejeição ao presidente Bolsonaro, que é um fato, Lula também é bastante rejeitado, mas a rejeição tem um componente da inflação, tem um componente forte da inflação. Seja ele culpado ou não, a identificação da responsabilidade pela massa é com o governo. Seja ou não, não estou entrando no mérito, até porque o governo tem parte da responsabilidade, mas não tem toda a responsabilidade. Tem a inflação externa, tem o preço do petróleo, tem a situação da Rússia e Ucrânia, tem um monte de fatores. Claro que o governo, como mostrei, já tem nessa questão de gastar demais, mas a consequência política é uma consequência político-eleitoral
que se abate sobre o governo Bolsonaro, que tenta compensar com uma série de atos populares, alguns populistas, essa coisa de tentar reduzir, por exemplo, o preço dos combustíveis, provoca uma imediata redução na inflação. Os combustíveis são um componente forte da inflação, mas vai ter uma consequência lá na frente, não muito, para o nosso bolso. Nós vamos ter que pagar uma irresponsabilidade de uma redução artificial dos preços dos combustíveis. Eu não duvido que o governo em desespero faça isso até para garantir uma presença do presidente Bolsonaro no segundo turno. É isso, Elisa.